Eu tenho visto muitos comentários desesperados no meio dessa crise de tecnologia, você já deve ter visto por aí na internet também, e eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar como que eu tô lidando com isso nos meus negócios, como que a minha empresa tá lidando com isso, como que eu tenho orientado os meus alunos que trabalham com design de experiência do usuário, que trabalham com inovação, a lidarem também com essa crise. Que é um momento duro, é um momento difícil. Desligamento em massa não é brincadeira, é sempre uma situação delicada, só que se você entender o cenário, você vai deixar de dar atenção para as mídias mais sensacionalistas, né, que só quer ganhar os seus cliques, o seu dinheiro, a sua atenção com um monte de coisa, muita notícia ruim, e eu quero te mostrar que se você entender por que isso está acontecendo, vai acabar o seu medo, vai vir a confiança e você vai ver que se você trabalhar com estratégia, esse problema deixa de ser um problema que você não consegue resolver e passa a ser algo que você sabe que com estratégia você consegue caminhar, você consegue contornar e você consegue ter bons resultados com crise ou sem crise. Então até o final desse vídeo é isso que eu quero te mostrar. Da onde está vindo a crise, por que ela está vindo e te ajudar a entender o porquê e os caminhos que você pode seguir para você ganhar mais confiança. Então pra gente começar nesse tema, aproveita e já faz uma coisa aqui, olha. Já dá um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo do vídeo se você acha que essa é uma crise que só ataca o mercado de tecnologia. Se é uma crise que só ataca os negócios digitais. Eu sei que nos comentários vai ter um monte de opinião legal, opiniões divergentes, e eu vou dizer nesse vídeo aqui basicamente o que eu tô vendo acompanhando milhares de alunos que estão tentando uma nova oportunidade justamente no mercado de tecnologia. Vou te falar uma coisa, a gente não está vivendo uma crise nos negócios digitais. A gente está vivendo uma crise na economia, uma crise geral que afeta qualquer tipo de negócio que viva de investimentos. Eu vou te dar várias razões para, ao invés de ficar com medo, sem saber o que fazer, você se preparar para você se tornar um profissional antifrágil nesse mercado. Antifrágil é algo que quanto mais pressão sofre, mais forte fica, que foi o caso do nosso aluno Thiago. Olha só esse print aqui que ele me mandou e tem 2 dias atrás, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. 25 de junho, foi desligado da empresa que ele estava, a empresa estava em crise, um mês depois está ganhando 3 vezes mais outra empresa que está a todo vapor e que está contratando ao invés de estar demitindo. Isso foi só vaga do último bimestre, tá? Só alunos que me falaram que conseguiram nova vaga no último bimestre. Por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui sobre o porquê da crise, mas com muito otimismo, para te mostrar que existe uma estratégia para você sair dessa. Nesse vídeo eu quero deixar mais claro para você o que é essa revolução digital que está acontecendo nessa década. A gente está em 2022, o mundo está mudando muito rápido, a gente ouve falar isso desde quando eu estava na faculdade, né? O mundo está mudando na globalização e mas o mundo está mudando de verdade. Você já viu várias ondas de inovação, várias ondas de mudança. Pelo menos você que já está aí no mundo igual eu há uns 30 e poucos anos ou 20 e poucos anos, você já viu várias mudanças acontecerem. Para você se destacar, para você ter uma vida melhor, eu vou te mostrar aqui uma das poucas carreiras que eu conheço que, ao invés de ter problemas na crise, na verdade está sendo fortalecida pela crise. É por isso que vale a pena você dar uma olhada nessa carreira. Só que primeiro, antes de eu te falar da profissão, da solução, eu tenho que te mostrar o problema, eu tenho que te mostrar o contexto histórico que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Entendendo o contexto, entendendo a história, que você vai entender o oceano azul de oportunidades que está bem aí na sua frente, talvez você só não esteja vendo ainda. Segura na cadeira que a gente vai voltar uns anos no tempo aí, beleza? Primeiro a gente teve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu lá na segunda metade do século XVIII e foi uma revolução que simplesmente transformou o processo produtivo da época e modificou todas as relações de trabalho, consolidou o capitalismo e foi nessa época que a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Resultado, várias pessoas foram demitidas por conta do salto tecnológico que permitiu que as máquinas fizessem o mesmo trabalho que as pessoas faziam. Não deu outra, demissão em massa. A gente já cansou de ouvir os professores de história falarem sobre isso. Mas depois veio o quê? A Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial foram criados vários novos empregos que antes não existiam. Empregos que as pessoas não imaginavam que existiam. E as empresas que criaram as inovações, as empresas que estavam à frente, especializadas nas novas tecnologias, aumentaram drasticamente a demanda por trabalho e passaram a dominar o mercado. O problema é que não tinha muita gente qualificada, eram poucas pessoas qualificadas, poucas pessoas que tinham conhecimento para trabalhar com todas essas inovações. Aí você já imagina o problema e você já começa a fazer uma conexão com o que está acontecendo hoje em dia. Da mesma forma que a gente passou por isso no século XVIII, a gente está passando por algo muito parecido agora, só que agora é a revolução digital que eu comecei a falar no início desse vídeo. E se você for pensar bem, a gente não está vendo nada de novo aqui, a gente já viveu essas revoluções digitais no passado. Você viveu quando a gente passou a usar os computadores, você viveu quando a gente começou a usar a internet, você viveu quando a gente começou a usar mais sites de redes sociais, aplicativos. São revoluções que vão acontecendo e ela vem em ondas. Eu lembro muito bem quando a gente estava lá mais ou menos nos anos 90, aquela época lá que, cara, 94, assisti Copa do Mundo, eu era criança, ver ali o final da era do Ayrton Senna, cara, eu acordava todo domingo de manhã para assistir o Ayrton Senna, foi um baque, eu tinha 7 anos, foi um baque muito gigante.
Mas enfim, não sei porque isso veio na minha cabeça agora, mas eu lembro muito bem da comparação da TV e do DVD. A televisão demorou décadas para chegar na casa das pessoas. Meu pai falava que na cidade do interior que ele morava, a televisão, a galera falava que a televisão era tipo um rádio, só que você podia ver as pessoas. Imagina só, e levou muitos anos para as televisões chegarem na casa das pessoas, só que depois eu vivi na época do DVD, né? DVD eu lembro que, cara, saiu DVD, ouvimos falar de DVD, já a gente tava comprando DVD, tava popularizando muito rápido, tava ficando muito mais fácil todos esses produtos físicos chegarem nas casas das pessoas, né? Parece que a inovação tava conseguindo penetrar muito rápido, e a gente tava falando de produto físico, né? DVD, Blu-ray, aquelas paradas ali que hoje em dia nem sei eu falar mais de Blu-ray, né? Quem ainda sabe o que é um Blu-ray? Nem computador vem mais com um disquinho de CD. Mas aí quando a gente pega a era da internet, 1990 a 2000, a era dos sites ali de 2000 a 2010, fiz site pra caramba nessa época. 2010 pra frente foi a era dos aplicativos, aí todo mundo tava querendo construir aplicativo. 2020 a era da experiência, todo mundo quer criar produtos melhores, que ofereçam experiência uau, que seja útil pras pessoas, e a gente tá virando a chave de novo. 2025 aqui a gente tá indo pra era da Web3, do metaverso, ainda não sei o que vai ser, mas eu sei que eu já surfei todas essas outras ondas, pretendo surfar as próximas, e quando eu falo de surfar onda, cara, dos anos 2005 a 2015 eu peguei mais de 100 projetos para fazer, para mais de 100 sites, sistemas ou aplicativos que eu peguei de freelance ou nas empresas que eu trabalhava e fui aproveitando, né? O mercado estava pedindo inovação, eu ia lá, aprendia o que o mercado estava querendo, entregava o que o mercado estava querendo. E nos próximos anos eu não pretendo fazer nada diferente, simplesmente repetir a receita, ver para onde o mercado está apontando, estudar aquilo, aprender a fazer bem feito e oferecer o meu serviço, porque o mercado paga bem para quem sabe fazer. E os pioneiros, você sabe, aqueles que chegam primeiro, sempre bebem água limpa, né? São esses que conseguem usar esses períodos históricos a favor deles e acabam ganhando muito dinheiro em cima dessas transformações, em cima das necessidades de mercado. E agora, nessa revolução digital não vai ser nada de diferente. Todo mundo que trabalhava com inovação vai ter que se adaptar. Se você trabalhava com tecnologia, com design, com administração, publicidade, o que quer que seja, você tem que se adaptar a esse novo momento. E a gente vai ter muitos profissionais que vão passar dificuldades, porque tem dificuldade para se adaptar, a gente vai ter demissão em massa, isso é natural, isso já está acontecendo, o mercado está se equilibrando novamente, mas a gente vai ter muita gente qualificada que vai aproveitar essa oportunidade. Isso não é de agora, dos próximos 1 ou 2 meses, a gente está falando dos próximos anos, a economia se adaptando, a economia se equilibrando de novo e todos esses ajustes acontecendo. O fato é que assim como a gente teve aquelas revoluções passadas, quem chegar na frente, quem se qualificar, a gente tem profissões que vão ser beneficiadas por essa transformação. Profissões que hoje eu acompanho de perto e vou ser sincero, praticamente não tem concorrência. Você ainda vê centenas de pessoas aplicando por uma mesma vaga e a vaga ficando aberta porque a empresa não conseguiu achar uma pessoa que preencher aquela vaga que tinha aquilo que ela precisava. Existem poucas pessoas qualificadas nesse mercado ainda. Pouquíssimas pessoas qualificadas. Você vê um mundão de gente tentando, mas um mundão de gente que está começando agora. Não é igual o mercado tradicional de engenharia, o mercado tradicional de administração, que tem centenas de milhares de pessoas aí que estão desempregadas, competindo com pessoas que têm dezenas de anos de experiência e são obrigadas aí a fazer Uber. Nada de errado com fazer Uber. É uma profissão super digna, mas pô, você estudar anos e anos de uma faculdade para depois ir dirigir um carro, não faz o menor sentido. Você concorda comigo? Então, no mercado digital, mercado de programação, de design de experiência do usuário, é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Programação menos, porque tem muita gente que programa há muito tempo, mas o mercado de design de experiência do usuário é muito raro você achar uma pessoa realmente qualificada. Isso quer dizer, meus caros e minhas caras, que a revolução digital ela pode atuar tanto a seu favor quanto contra você, e tudo vai depender da sua postura que você vai assumir diante dessa crise. E você deve imaginar que os profissionais de inovação que estavam nas revoluções industriais anteriores se deram muito bem, né? Enquanto o restante foi engolido pela nova tecnologia, algumas pessoas aproveitaram a oportunidade para se destacar. E nessa revolução digital que a gente está vivendo agora, tem um marco ainda muito importante, que foi a pandemia que aconteceu, que a gente enfrentou, que a gente está enfrentando aí o finalzinho dela, 2020, 2021, 2022. Por causa dessa pandemia, o digital ficou muito forte. Coisas que eu achava que não ia acontecer nos próximos 20 anos estão acontecendo agora. Eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal, eu era servidor público por uns 10 anos, e eu lembro que eu ficava tentando plantar a ideia da possibilidade de um julgamento digital, um julgamento virtual, para os ministros não precisarem sair de casa, para a galera focar no que era mais importante, não precisar de todas aquelas cerimônias e tudo mais. Mas enfim, ideia de quem queria transformar o mundo, né? Não entendia todos os jogos políticos e as cerimônias que precisam acontecer para os grandes julgamentos televisionados. Mas enfim, falava de julgamento digital, parecia uma loucura, chegou a pandemia, tá lá os ministros fazendo julgamentos das suas casas, fazendo julgamentos pelo Zoom, coisa que, como eu falei, não achava que era algo que ia aparecer nos próximos 10, 20 anos, acontecendo agora. E você viveu tudo isso, né? Você viu o delivery aquecendo, você viu um monte de novos negócios surgindo, você viu a academia acontecendo pela internet, um monte de curso online engolindo as faculdades, engolindo a educação tradicional, você viu um monte de coisa mudar. Você viveu isso. E por conta dessa pandemia, por conta de todas essas mudanças, o digital ficou muito forte, porque aquilo que era físico, aquilo que era presencial, foi perdendo espaço e o digital teve que aflorar. E com todas essas oportunidades, o que aconteceu?
injeta investimento. A galera começou a investir em tudo que é startup, tudo que é ideia, investimentos foram na estratosfera, foi injetado muito dinheiro no mercado para acelerar o crescimento das empresas e as empresas precisavam responder muito rápido, elas começaram a contratar, começaram a crescer numa velocidade muito grande, na velocidade que os investidores estavam esperando, mas seja por muita ganância, seja por despreparo das lideranças, algumas passaram do limite do saudável, né? Acelerou mais do que devia, deixou o carro sair na curva ali, né? Não teve jeito. Boa parte dessas empresas deram passos maiores que as pernas e acabaram criando negócios insustentáveis, que gastavam muito, que não lucravam. E resumo da ópera, ainda dependiam de investimento para sobreviver, ou seja, a conta não fechava. A empresa não conseguia pagar as contas, não conseguia pagar a folha de pagamento, e aí com pandemia, com guerra, ameaça de terceira guerra mundial, incerteza econômica, ano de eleição, o mercado fez o quê? Acabou com menos investidores, menos dinheiro para esses negócios de risco. Mas prestem atenção na coisa que eu vou te falar, que isso é o que muda o jogo, tá? Essa é a grande sacada desse vídeo. E é uma sacada muito simples, ela é óbvia, mas importante. O dinheiro continua existindo, o dinheiro não queima, o dinheiro troca de mão. Presta atenção nisso, porque essa é a sacada da crise. De novo, se você tá gostando até aqui, aproveita para dar um like, se inscreve no canal, que isso me deixa mais empolgado para fazer mais vídeos como esse, tá? Então, como eu falei, o dinheiro não queima, ele troca de mão. E aí que tá a grande sacada, porque entendeu isso, você entende qual é a postura que você tem que ter diante do mercado. Só estão sobrevivendo as empresas que dão lucro. Mais do que nunca, as empresas estão focadas no resultado, em resolver problemas. As empresas que conseguem fazer isso estão ganhando dinheiro, não estão dependendo de investimento e estão conseguindo se manter. É justamente por isso que a gente está vivendo um período de demissão em massa nas empresas de tecnologia. Pode parecer estranho isso que eu vou falar, só que algumas empresas, incluindo os famosos unicórnios, aquelas empresas que valem mais de $1 bilhão, ainda não tinham encontrado o tão sonhado break-even, que é aquele momento que a empresa passa a ganhar mais do que ela gasta, né? Que dá o famoso lucro. Se a empresa está gastando mais do que ela ganha, ela precisa de investimento. E apesar de muitas empresas gigantes parecerem que já valem bilhões de dólares, apesar de parecer que elas estão crescendo todos os dias, tem muitas que ainda operam no prejuízo, ainda depende do investimento. Você entende o que é isso? A empresa não consegue pagar as contas, precisa ir atrás de rodadas e rodadas de investimento, está entregando valor, está ganhando usuário todo dia, só que ainda não consegue pagar as contas sozinho. O que sobra de opção? Para a conta fechar, para não ficar no prejuízo, escassez de investimento, as demissões em massa acabam sendo uma opção inevitável para você ter o equilíbrio novamente e você conseguir sobreviver. E muita gente vai acabar desempregada por causa disso, é inevitável. As empresas são más por causa disso? Não, estratégia errada, achou que o investimento ia durar para sempre, tá queimando dinheiro, contratando, mas ficou insustentável. E diante dessa situação, a gente tem duas opções na vida, né? Ou a gente continua na mesma, acaba se tornando obsoleto, continua com os mesmos conhecimentos que a gente já tinha, ou a gente faz diferente e encontra uma oportunidade de destacar no meio do caos. O caos tá aí, você vai ter que aprender a lidar com ele. Sabe aquela velha história do se te dão um limão, você pode fazer uma limonada? Então, muito diferente de você seguir coach na internet, de você seguir aquelas pessoas que falam pra você tomar banho frio, que pensar positivo, que tudo vai acontecer e vai dar certo, você tem que pensar em se profissionalizar para você atender essas empresas que estão dando certo e estão precisando dos profissionais qualificados. Como eu te falei, o dinheiro troca de mão. Então, enquanto a empresa do turismo está demitindo, tem empresa de saúde que está contratando. Você viu isso na pandemia. Enquanto tem uma empresa do mercado imobiliário que está demitindo, tem empresa de educação que está contratando. Eu acompanho muitos alunos aqui no X Unicórnio e todos os profissionais qualificados em UX que eu conheço. Quem foi demitido recentemente foi recontratado em questão de semanas e não em questão de semestres. Então, não causa medo essas demissões. Se você está qualificado e você é demitido, vai ter empresa querendo contratar. Tá começando a entender o jogo? É isso que eu quero abrir aqui para você. Uma das maiores oportunidades que eu já vi está sendo criada nessa revolução digital e ela é um prato cheio para os profissionais de design de experiência do usuário, os profissionais de UX. Essa é a minha especialidade, só consigo falar com propriedade, porque eu ajudei mais de 1.000 alunos nos últimos meses a conseguir uma nova vaga. E quem perdeu vaga está conseguindo de novo. É verdade que essas demissões afetam os designers. Afeta. Só que afeta primeiro as áreas que são mais substituíveis. Às vezes, se você só faz design gráfico, se você só faz o visual, você é mais substituível que alguém que está fazendo pesquisa e está trabalhando com a estratégia da empresa, por exemplo. Se você trabalha com produto, às vezes você é menos substituível que quem trabalha com vendas, com atendimento, por exemplo. Quem faz operações mais manuais, que você vai lá e treina qualquer pessoa rapidinho e ela aprende, está tendo trabalho mais ameaçado. Quem trabalha com estratégia ajudando a empresa a crescer, essas pessoas não são demitidas facilmente. Pode acontecer dessas pessoas que trabalham com a estratégia serem demitidas também? Pode, tudo pode acontecer. Mas é muito mais fácil você conseguir uma nova oportunidade se você estiver qualificado do que se você não tiver. Não tem jeito. É besteira você achar que porque está tendo a crise, você não vai estudar, porque o contrário, não estudar, com certeza é muito pior. Eu vou te dar um exemplo da principal concorrente da empresa que eu trabalho hoje aqui no Vale do Silício. Essa empresa, vou te mostrar aqui, olha. OneTrust Layoff Announcement. Essa empresa demitiu 950 pessoas. 950 pessoas.
A maioria eram representantes de vendas, pessoas que eram mais operacionais, que eram contratados para ajudar a empresa correr com os investimentos, né? E essa empresa estava crescendo, estava buscando novos rounds de investimento, tentando pegar cliente, mais cliente, investindo em venda ferozmente. Inclusive, o preço dela é muito mais baixo que o preço da nossa empresa. Eu fiz algumas análises de churn recentemente, análise de por que algumas pessoas estavam deixando de ser nossos assinantes e estavam indo para outro lugar, e eu ficava abismado, porque eu via a gente vendendo licença de $50 mil, $150 mil, vinha essa concorrente querendo vender um serviço no mesmo segmento por $5 mil, de 150 mil para $5 mil. Claro que a gente ia perder cliente, né? Porque ela estava num momento muito agressivo de cliente, não importa lucro, o que importa é crescer a base, deixa que os investimentos pagam a conta, o investimento não veio, demitiram em massa, eu não sei quantos designers foram demitidos, mas eu sei que o nosso Chief Revenue Officer, que é o chefão de vendas, ele postou isso aqui no LinkedIn, olha só. Para aqueles que foram impactados pelos cortes e desligamentos da OneTrust, uma vez que a poeira baixar, vocês estiverem preparados para o mercado novamente, por favor, vejam as nossas vagas, a gente está contratando, a gente vai adorar ajudar. O que é isso? Uma empresa está desligando, outra empresa está aproveitando para contratar os maiores talentos. É isso que está acontecendo no mercado. As empresas mais sólidas, que estão funcionando bem, estão contratando, estão aproveitando. Estava muito difícil encontrar profissional qualificado. Estava muito difícil, as vagas estavam ficando abertas por muito tempo. E agora, com essas demissões, os melhores profissionais estão sendo aquelas pessoas que as empresas estão conseguindo pescar. Mas, obviamente, não são tantas pessoas assim, e o mercado continua aquecido para quem está se qualificando e está buscando novas oportunidades. Então, já imaginou? Pegar uma pessoa que está qualificada e, de repente, aproveitar a inteligência de negócio da concorrência? É o mercado, meus caros, é o mercado. E como eu falei para vocês, as empresas agora estão buscando qualidade. Profissionais qualificados que sabem solucionar problemas. Profissionais que dão resultados, profissionais que trabalham com inovação e trabalham de forma estratégica. E o que eu posso dizer para você é que as empresas estão buscando qualidade. Isso é fato. Profissionais qualificados, profissionais que sabem resolver problemas, que têm as melhores formações, que dão resultados e que trabalham com inovação e de uma forma estratégica. Não é só quem faz trabalho operacional, não. É quem realmente faz a diferença no negócio. E é aí que entra o UX Designer. É exatamente essa a função do UX Designer. Encontrar a solução para os problemas das pessoas. Quanto mais problemas existem, mais existe a necessidade de se contratar designers de experiência do usuário. Lembra que eu falei da profissão antifrágil? Essa é uma profissão antifrágil. Antifrágil é aquele estado da matéria que quanto mais você bate, mais forte fica. E na inovação, quanto mais crise, mais qualificação é necessária, mais as empresas precisam de profissionais preparados para inovar, mais as empresas precisam de alguém que vai ajudar ou tirar elas do buraco ou ajudar elas a continuarem crescendo. O papel do UX Designer. O problema é que hoje em dia são pouquíssimos profissionais qualificados para exercer essa profissão. Você viu a história do Thiago? O Thiago é júnior, olha o print dele de novo. Tava disputando com ele pessoas que eram do nível pleno, do nível sênior, e ele foi a pessoa selecionada. Tem muitas empresas que estão dispostas a pagar um salário de pleno para um profissional que está júnior, mas que está bem qualificado. E isso está acontecendo de tanto que as empresas estão precisando de bons profissionais e do tanto que está difícil encontrar essas pessoas. E ainda tem mais uma vantagem na economia, que o designer de experiência do usuário pode trabalhar em qualquer segmento de mercado. Se o financeiro está com problema, pode ir para a área de educação. Se a educação está com problema, pode trabalhar no turismo. Se o turismo está com problema, você pode trabalhar em qualquer área, qualquer segmento de mercado. Então sempre tem emprego, você não fica refém da economia de um segmento específico. Isso até me lembra de um amigo meu que logo no começo da pandemia, era para contar essa história triste, mas eu sempre rio quando eu me lembro porque é muito trágico. Ele estava se especializando em vender pacotes de turismo para idosos para a China, assim que explodiu o Covid. Você imagina, ele estava especialista em pacote de turismo para idosos para a China. E aí, pipoca uma pandemia dessa, com início na China e ainda pegando mais as pessoas que eram mais idosas, né? Matou o trabalho dele. E aí, como é que você realinha? Difícil, né? Porque pegou o segmento de mercado. E como eu falei, se ele fosse UX designer, ele podia ir para qualquer outro segmento. Ele não fica dependendo daquela área específica. Então você, como designer de experiência do usuário, você tem essa possibilidade de você migrar para onde a demanda está. Se a pessoa está qualificada, ela pode escolher onde ela vai trabalhar. Trabalho tem de sobra. E eu vou te mostrar. Vou aqui entrar no LinkedIn de novo, vamos procurar vagas. Vagas de UX no Brasil, olha só nessa semana, 515 novas vagas. 2.593 vagas de UX só no Brasil. Antes da pandemia eram 700 vagas. E agora, olha, mais de 3 vezes mais vagas. E de todas essas vagas, você filtra júnior, olha só, 517 oportunidades. Tem muita vaga que a empresa coloca tudo, né? Marca que a vaga é para júnior, pleno e sênior, que ela não sabe o que vai achar. Tem muito júnior que tá dando show, tá dando banho, porque sabe que se uma pessoa boa mostrar um bom portfólio, mostrar um bom repertório, mostrar uma boa experiência, cultura, fit cultural com a empresa, pode dar um match, então elas não filtram mais só para quem tem anos e anos de experiência. Pode até estar escrito na vaga, mas se você for para entrevista e mostrar que você sabe fazer aquilo que ela está buscando, você tem boas chances de ser contratado, assim como o Thiago. Para você ter uma ideia, lá no X Unicórnio a gente mede a média de salários, tanto de quem entra
quanto de quem se forma, quem entrou e quem se forma. A gente vê o salário antes e depois. E nesse ano a gente está fazendo todos os meses uma média móvel dos últimos 200 alunos que conseguiram a vaga. Então vai lá, a gente sempre pega todo mês os últimos 200 alunos. Olha como é que está nesse mês. A média dos alunos que entram no X Unicórnio, a média é ganhar R$ 2.150 e depois no dia que se formam, R$ 4.300. Olha só a diferença. E eu não tô falando de quem tá alguns meses já buscando vaga, de quem conseguiu vaga depois que formou, de quem já dobrou, já triplicou o salário, quem já tá subindo de nível. Eu tô falando de quem entrou no programa e quem se formou no programa. Imediatamente, salário imediato. Obviamente eu não prometo vagas, quem faz o meu curso eu não garanto que vai conseguir também, mas essa é a média, né? Média, tem pessoa que consegue, tem pessoa que não consegue. Você tem que estudar para ficar acima da média, você tem que estudar para se destacar também, né? Não tem fórmula mágica. E ainda assim, mesmo não contabilizando todas essas pessoas que foram crescendo na carreira depois de fazer o curso, é assustador ver que a média do salário dos formados é 4.350, enquanto a média de quem entra é 2.100. Eu não sei pra você, mas pra mim essa diferença aí de R$ 25.000 por ano ia fazer bastante diferença. Quem tá sabendo aproveitar a oportunidade, tá aproveitando esses R$ 2.000 a mais por mês aí pra fazer algo diferente do que fazia antes. E isso é só a galera que tá começando. E pegando outras médias do mercado, segundo a pesquisa Panorama X, 50% dos profissionais em UX ganham mais de R$ 7.000. Essa é a mediana, ou seja, metade dos profissionais ganham mais de 7 mil, metade ganha menos. Pode ser que você seja uma dessa galera que ganha menos, pode ser que você ganha mais, depende da sua qualificação. Mas a verdade é que se metade ganha, tem uma oportunidade aí, basta você entrar no mercado, você estudar, você se preparar para você começar a ganhar experiência e você chegar até lá. Você ser o primeiro da turma não é muito fácil. Agora você tá acima da média, acima da média é mais fácil do que ser exceção, né? E eu só tô falando da mediana. Os melhores profissionais, obviamente, ganham bem mais. Quem é sênior, os 25% que ganham melhores ali estão acima de R$ 9.000. E a maioria dos meus colegas de profissão que estão há mais tempo no mercado estão ganhando ali 13 mil, 15 mil ou mais. É por isso que eu acabo mostrando muito resultado aqui no meu canal. Tanta gente desempregada que tá ganhando mal, vê essa oportunidade, estuda, chega até a triplicar os salários. Não é nada de outro mundo isso acontecer. Inclusive tem muita gente que critica porque eu mostro isso, mas eu só mostro fatos, eu só mostro as pessoas que conseguiram. Isso gera expectativa, mas não é nada diferente da realidade. A oportunidade está aí para quem quer se preparar, não é minha opinião. Só no ano passado foram 857 pessoas que conseguiram entrar no mercado. O número hoje já passa de 1.000 pessoas e obviamente existe um caminho aí. E acompanhando tantas e tantas pessoas, ainda tem um outro cenário. Depois que você ganha experiência, o seu passe valoriza. Eu acompanho muita gente, depois que você está um ano trabalhando na área, você começa a ser disputado no tapa pelas empresas. E como eu te falei, mesmo com as demissões, quem tem 1 ano de experiência, 2 anos de experiência está ficando com as vagas, mas ainda tem muito vaga aberta, porque ainda não é todo mundo que tem essa experiência. Não tá tão difícil você chegar lá. E o que isso mostra? Não falta oportunidades para quem está se qualificando. O que está faltando são pessoas se qualificarem. E agora, sabendo de tudo isso, você também pode usar essas informações a seu favor. Tem muita gente querendo e pouca gente se preparando da forma correta. Para você ter uma ideia, nesse mês a gente fechou uma parceria com uma empresa que queria contratar UX designers. A gente falou para eles trazerem um desafio para dentro do X Unicórnio, para os alunos poderem mostrar o trabalho deles, e os nossos alunos estavam disputando com alunos do Brasil inteiro. O que aconteceu? A gente fez uma triagem, eu trouxe 4 alunos que se destacaram mais no desafio, o recrutador viu a apresentação desses 4 alunos, e o que ele me falou foi o seguinte, depois de algumas semanas que ele já estava procurando, Leandro, hoje eu fui de 0 candidatos para não sei nem quem que eu vou escolher. E isso foi em apenas 2 horas vendo a apresentação desses 4 alunos aqui. Então, se você estiver preparado e se candidatar para um processo que tem muitos candidatos, não se assusta, tem pouca gente qualificada, você só precisa fazer a sua parte e se preparar. E tem outro detalhe, tá? A aluna que venceu esse desafio nem foi para a empresa porque tinha uma proposta melhor da empresa dela. Enfim, o jogo virou. Não são mais as empresas que estão colocando as cartas na mesa, são os profissionais qualificados que estão escolhendo onde eles querem trabalhar. Quem tem conhecimento é quem dita as regras do jogo agora. As empresas estão muito mais desesperadas atrás de profissionais qualificados do que profissionais qualificados atrás das vagas. E nesse mês eu vou fazer uma série de vídeos especiais aqui para te mostrar como que você pode se destacar nessa área que promete ter um dos maiores crescimentos dessa revolução digital que eu te falei. Então, se você não quer perder, faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário falando o que você achou desse vídeo, se ele foi útil para você, se ele abriu a sua mente para novas oportunidades. Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar que não é um momento para desespero, é um momento para você trabalhar com estratégia, estudar, se preparar, e a gente se vê nos próximos vídeos.